E aí, cara, quanto tempo, hein? Faz tempo que eu não te vejo, mas agora você tá me vendo aqui, né? A figura minha e minha fala também, depois de muito tempo, felizmente. Né? Infelizmente não deu pra gente se ver aí no ano novo, né? Na véspera, ano novo e tal, né? Mas, enfim, fazer o quê? Pelo menos você tá me vendo aqui agora. Acho que matou um pouquinho da saudade, eu acho. Bom, como você viu aí na capa do vídeo e no título, né, e tal, eu vou fazer aqui uma reviewzinha, resenha aqui do seu livro favorito, né? Que é aqui a Menina que Roubava Livros, que eu li, ele todo aqui, tá todo marcadinho, aqui bonitinho. Eu li ele, né? Aqui, eu vou fazer agora uma resenha. Na real, eu não vou falar muito da história de forma, tipo, linear, resumir a história, falar, ó, gostei disso aqui, disso daqui. Não, porque no caso o livro é longo, né, e tal, e também meio que a história não é muito linear, então eu vou, na real, só pegar aqui algumas marcações que eu fiz no livro, vou ler, vou refletir um pouco, vou lembrar de uma parte ali da história, algo do tipo, alguma coisa do tipo, e vou falar, né, no caso. Vai ser mais ou menos isso que eu fiz também. No caso, isso aqui que eu tô te mostrando aqui agora, né, que é um vídeo que eu gravei já, né, no caso quando você tá vendo, e publiquei e tal nesse canal aqui no YouTube. Eu já fiz isso também com outros amigos meus, com outras pessoas, né? Isso aqui na real acho que é o 10º episódio dessa série aqui que eu tô fazendo de ler livros para depois gravar um vídeo e enviar para um colega meu, um amigo meu. Né? Acho que esse aqui é o 10º que eu tô fazendo. No caso, desses 10 que eu fiz, 5, contando com esse, foi do livro favorito da vida dessa pessoa, né? Que no caso esse aqui é o último, até o momento. Pelo menos dos amigos que eu fiz na ilha. Né? Que no caso ainda não fiz nenhum vídeo lendo ou nada do tipo sobre os amigos que eu fiz na faculdade. Né? No caso dos amigos da ilha, esse aqui é o quinto e último, eu acho. Porque no caso, eu sei que é um amigo nosso lá do grupo, que eu, na real, acho que eu vou mandar esse vídeo aqui no grupo, pra todo mundo ver, porque esse aqui é o último e tal, acho que vai ser interessante também, porque você é meu melhor amigo, né, do grupo lá, e tal, acho que vai ser interessante compartilhar também com todo mundo, sei lá, alguma coisa assim, porque no caso eu mandava, né, no privado outra pessoa. Por exemplo, no caso, eu mandei do grupo lá, eu mandei só pra dois a mais que eu vou falar depois, no privado, mas no caso aqui vai ser no grupo mesmo. Acho que é uma boa ideia mandar no grupo. Vou mandar no grupo, não no seu privado. Bom, no caso, como eu sempre faço nesses vídeos aqui, que você não sabia antes que eu fazia, mas agora você sabe, eu acho que você não sabia pelo menos, sei lá, vai que alguém te contou, não sei. Eu primeiro falo um pouco da relação de amizade que eu tive com você, depois falo um pouco do livro, que em si que eu li, que é o que dá nome aí ao vídeo, né? E depois eu falo um pouquinho também sobre recomendações de livros que eu recomendo para você ler, né? Baseado no que eu te conheço como pessoa, personalidade, tudo mais, também no livro aqui, né, que eu li, e outras coisas a mais. Bem, então vou meio que rememorar aqui um pouco da história que eu tive com você aí, né, de amizade, tal, como começou e tal. Mas na real eu não vou falar também, é basicamente a história que eu vou falar aqui sobre eu e você, que nem o livro aqui. Eu não vou resumir ponto a ponto e tal. Porque no caso, meio que uma coisa que eu pensei aqui agora. Meio que o fato da história ser longa demais faz com que eu fale menos ainda menos. Porque eu só resuma um pontinho ou outro ali e tal. Não faço um resumo linear da história, né? O fato da nossa história assim de conversa ser mais longa e tal. Não que os outros eu tenha, porque no caso os outros também resumi, né? Mas assim, mas enfim, sei lá, enfim, segue o baile. Bom, basicamente uma coisa que eu me lembro bem, tá? Que foi como a nossa amizade começou, né? Basicamente. Que no caso, a gente estava lá na praça, a gente saiu da escola, era dia de prova. A gente saiu lá eu saí lá da escola, né? Tava chovendo, chuviscando, eu acho. Saí lá da escola, aí fui me. No caso, quando eu saí não tava chovendo, depois quando eu saí começou a chover, eu fui me proteger da chuva. Né? Aí eu, por alguma razão, eu lá, não sei porquê, fiquei em dúvida. Poxa, será que tá tendo aula? Que no caso, eu acho que foi prova, e aí a gente vazou, só que a gente vazou muito cedo. Eu fico em dúvida se por ser cedo demais vai ver alguém ali aprontar, algum professor aprontaria alguma prova, alguma merda assim. Eu fiquei preocupado, né? Porque eu era sou muito alicerçado nesse meu compromisso com as aulas. Menos com, menos com as aulas de monitoria, né? Bom, aí depois eu vi você, né? Com outro amigo nosso, que no caso agora nem é mais meu, né? Porque eu, enfim, foda-se. Que no caso é um amigo que fazia parte da minha sala, mas depois foi transferido.
fazer da minha sala e tal, enfim. No caso, eu conhecia ele. Eu fui lá e perguntei pra ele, né, se tava dando aula. Ele falou que não, então fiquei sussa na nave, né. Aí, no caso, de repente, você perguntou pra mim alguma coisa, que eu acho que já foi do assunto mesmo, que no caso a gente começou a falar sobre maconha. Foi assim que começou a nossa amizade. A gente começou a conversar sobre maconha, basicamente. Cannabis, né? Que no caso, acho que você falou. Não sei, a gente não falou tanto de fumar assim mesmo, de que nem jovem de filme americano, que uau, mano, vou dar um tapa aí, que da hora, meu. A gente não falou sobre fumar, necessariamente maconha, eu acho. Você falou disso, foi só um ponto assim à parte. Então a gente falou mais do canabidiol, da substância da maconha e tal, se ela deveria ser legalizada, tudo mais. No caso, eu comentei, eu era, né, ainda sou, propriamente dizendo, contra a legalização da maconha, por diversos motivos secundários ruins, não pelos principais, óbvio, né? No caso, o principal seria tratamento de doença e tudo mais, enfim, que é o que você faz você ser a favor, né? No caso, eu sou contra porque atualmente no Brasil é um país muito violento e o acesso a majoritário às drogas, enfim, faria a questão ainda mais violenta e tal, enfim, blá 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 blá, blá, não importa agora. No caso, a gente conversou sobre isso lá no dia. E depois a gente continuou se encontrando ali é, na escola e tal, andando, aí a gente encontrava e conversava também sobre algum assunto, e tal, porque a gente também teve meio que uma química boa de conversa, né? A gente começou a conversar bastante e tal, sobre assuntos também, de nerds, super-heróis, de literatura não tanto, mas também, né? Por isso que eu também sei aqui do seu livro. E é de séries também, né? De filmes também, tal. Enfim, papo de nerd, né? No caso, o nosso assunto fluiu bem, fluía bem, né? Nosso assunto e tal, a gente ia tendo amizades, tudo mais. E até que a gente meio que se tornou inseparável, né? Digamos assim. Que é uma coisa muito boa, né? Porque realmente você foi meu primeiro amigo que eu fiz na escola. No ensino médio, no caso. Porque a gente não tinha nenhum amigo. Eu não tinha. Eu tinha só mais colegas mesmo, né? De tarefa e tal, tudo mais. Não tinha nenhum amigo que falava no WhatsApp. Aliás, desculpa por demorar tanto assim pra ver essa mensagem no Instagram, né? Porque, sei lá, às vezes. É porque meio que você, sei lá, tipo, você manda um monte de meme no Instagram, de videozinho assim, de reels e tal. No caso, às vezes me dá preguiça de ver. Aí, tipo, eu vou ver depois. Esse depois quase nunca chega. Eu demoro muito pra responder. Foi mal, viu? Mas é porque às vezes, sei lá, dá preguiça, não sei. Enfim, mas não é crítica, é só justificativa aqui. Aí, no caso, você foi meu primeiro amigo que eu realmente eu considerei amigo, né? Não só colega de trabalho. Porque antes, porra, antes era só, tipo, saía da sala, acabou, nada, não tinha mais nada. Era só coisa profissional. Já você foi mesmo casual, tudo mais, e foi ótimo isso, né? Que no caso, enfim, a amizade é bom, né? E tal, foi prosseguindo e tal, né? Essa amizade. E aí, basicamente, a gente começou a falar se falar todos os dias, né? A gente se encontrava lá todos os dias, porque eu chegava cedo também, né? Você também chegava cedo, porque você morava lá, porque você mora lá, né? Onde fica a escola e tal, você chegava cedo, eu também chegava cedo, tudo mais. E ainda mais, né? Porque você também, sempre que batia intervalo, ou sempre que batia alguma, ou sempre que sua aula batia ali o horário mais cedo e tal, você arrumava um jeito ali também de invadir minha sala e tal, pra gente poder conversar. No caso, não no horário da aula mesmo do professor, né? Sei lá, se tinha alguma coisa que acabou antes e tal, aí você sempre ia lá conferir se a minha aula tinha acabado ou coisa do tipo. A gente ia lá e conversava também, sempre, todas as oportunidades, né? Que inclusive é uma coisa muito boa. Inclusive eu achei até meio, digamos, ruim da minha parte nunca ter tido interesse, de fato, porque você sempre ia na minha sala de qualquer jeito. Ou seja, eu nunca precisava fazer nada, eu sempre só ficava lá esperando você, como de costume. Me acostumei muito com isso. E eu sinto que eu deveria ter também tomado a iniciativa de querer ir na sua sala. Mas também, sei lá, parecia também que você não gostava muito da sua sala. Quer dizer, parece que você não gostava da sua sala, né? Porque você falou também pra mim que os melhores amigos que você fez na sua escola foi fora da sua sala. Na sua sala você odiava todo mundo, ou algo do tipo. Ou algo assim. Enfim, você não gostava muito das pessoas da sua sala. Algo do tipo, no caso, você não gostava muito de ficar na sua sala, ou alguma coisa assim. Enfim, né? Pelo que eu me lembro, foi mais ou menos isso aí. Também acho que isso influenciou em eu não querer, eu não ter motivação para sair da minha sala e para a sua também. Enfim, histórias à parte. A gente também, né, começou a se unir muito mais na amizade depois que a gente começou, depois que eu comecei, né, a fazer a monitoria
na escola, né? Porque eu escolhi os dias. Não, pera. Ah, não, não consegui escolher, não. Eu tentei escolher os dias que ia cair com você. Foi. Não, acho que consegui escolher, mas não sei se foi nos dias. Eu acho, não sei se foi no segundo ano ou no terceiro que eu escolhi, que eu quis escolher os dias que batia na sua aula de integral, que você era aluno do integral. Você tinha é, duas aulas na semana, de tarde e de manhã, né? O resto era só de manhã. Aí, no caso, eu escolhi propositalmente os dias, acho que foi no terceiro ano, assim. No segundo eu não pude escolher, não, eu acho. Eu acho que foi assim, não lembro direito. Ou foi ao contrário, sei lá, foda-se. Foda-se, enfim. No caso, num dia lá, eu consegui escolher lá os dias que caía na sua aula de integral, né? No caso, a gente sempre almoçava junto, lá no refeitório e tal, todo dia, também com outro pessoal que foi da monitoria, e também outro pessoal do integral e tal, rimou, pelo meu pau. E depois a gente ia lá sempre almoçar, né, junto, conversava também bastante e tal, descansava um pouco, né, tirava um cochilo, alguma coisa do tipo, antes de eu começar a monitoria, a gente começou a sua aula e tal. E aí também você começou a fazer monitoria, né? E, enfim, também ia lá. Eu acho que foi no terceiro, assim. Eu não lembro agora. Porra, eu esqueci tudo, basicamente. Mas enfim, só sei que a gente foi fazer monitoria e você também estudava de tarde. E você é um guerreiro, viu? Porra, estudar de tarde, né? Sendo integral, 2 dias do dia na tarde. E também fazer monitoria, 4 dias na semana inteiros na escola. Porra, é um guerreiro, viu? Caralho. Mas enfim, aí no caso, basicamente a nossa amizade foi isso, né? Foi a gente se encontrando todo dia, falando de anime, de filme, de livro, de filosofia também, né? De um monte de coisa, principalmente personagens de série e tal, de super-herói também, que às vezes você me enchia um pouco o saco, falando muito de super-herói, sei lá. Mas enfim, eu gostava de ouvir ainda assim, né? Porque é isso, né? Meio que quando a gente tem um carinho pela pessoa, a gente mesmo, na coisa chata que a pessoa diz, a gente quer ouvir, ainda assim, né? Digamos assim. Né? Então, ainda assim, eu ouvia e tal, tudo bem, não me incomodava, não me incomodava, não é a palavra que eu queria dizer. Me entediava, pronto, me entediava os assuntos do super-herói que você falava, enfim, né? Mas ainda assim sentia prazer lá em ver você falar sobre o que você gostava, né? E tal. Enfim, relação de amizade. E, bom, pelo que eu lembro agora, né, que eu posso falar aqui, que eu, que eu não planejei muito o vídeo não, tá? Foi mais, assim, e tal. Do que vem na minha mente. Assim, eu anotei aqui um pouquinho de coisa, mas eu não anotei quase nada, porque eu me fiquei com preguiça de escrever aqui o roteiro desse vídeo, eu devo admitir. Aí, no caso, eu falei aqui mais do que vem na minha mente mesmo, né? Então, no caso, agora eu vou ver aqui algumas marcações. Eu fiz bastante marcações aqui no livro. Bastante, no caso, não tanto por tamanho do livro, né? Nossa, eu gaguejei muito agora. Ainda continuo bem gago desde sempre. No caso, eu fiz aqui várias marcações aqui, mas não foram tantas para comparação com o tamanho do livro, né? Porque o livro é um calhamaço quase. Também por isso demorou para fazer esse episódio, né? Porque eu fiquei com preguiça de ler o livro todo. Que, aliás, devo comentar, né? Primeiramente aqui já. Fazer uma breve crítica aqui ao livro. Porque, tipo, mas é uma crítica meio infundada, digamos assim, também. Porque esse livro aqui me lembra muito outro livro que eu vou pegar de antemão, para depois citá-lo melhor, que você não viu qual é. Que eu peguei aqui, você não conseguiu ver a capa, não conseguiu nem ver o nome, não sabe que livro é ainda, né? Só vai saber depois que eu falar. No caso, esse livro aqui ele tem meio que um problema narrativo. Que eu já sabia de antemão que ele tinha. Que no caso, eu já sabia que ele tinha esse problema pelo seguinte. Porque uma vez eu vi um vídeo de um cara, que eu não lembro quem foi, enfim, não importa. Que no caso ele viu lá no teu aplicativo lá de livro e tal, que eu não sei também qual é o nome do aplicativo, também não importa, acho que é Scooby, Esquilo, sei lá, foda-se. Um aplicativo lá de livros, que você avalia lá o livro no aplicativo, bota lá comentário, estrela, é tipo um comentário, um negócio lá da Amazon, que você bota lá estrela e tal, só que em vez de do produto em si é do livro, né, da história em si do livro, não tem ninguém que bote lá o produto viu com defeito, ou algo do tipo nesses aplicativos aí, redes sociais, né, melhor dizendo, de livros, né. No caso tem lá você pode botar a classificação de livro que abandonou, né, que desistiu de ler. No caso, esse cara aí que eu vi o vídeo, ele fez um vídeo lendo 2 livros. O livro com menos taxa de abandono, que no caso foi O Código da Vinci, aqui do Dan Brown, que no caso esse aqui foi o livro
menos abandonado da lista toda, né? De vários, sei lá quantos, vários livros, um monte de livro. Embora acho que tenha sido mais livro contemporâneo, não tenha sido livro clássico na lista, eu acho. Mas enfim, mas o livro menos abandonado da lista lá que o cara viu, né? E no caso, o livro com maior taxa de abandono de leitura foi esse daqui. Pois é, logo o seu favorito. Que no caso, eu não lembro agora o número, mas eu acho, muito achismo meu, se eu não me engano, no livro, no vídeo lá disse que mais ou menos 40% dos leitores abandonam esse livro aqui. Se eu não me engano. Eu posso estar errado. É muito achismo, mas eu acho que foi isso, 40%. Na época lá, né? Porque também esse vídeo que eu vi faz uns 3 anos, sei lá. Que foi postado no caso. Não lembro agora direito. Ou 4 anos, sei lá, enfim. Quer dizer, o YouTube, né? Assim, é vídeo antigo, mas enfim. Para a opinião pública, não sei se é um livro, se é um vídeo tão antigo assim, né? Mas enfim. No caso, eu fiquei tipo, pô, esse livro aí é meio. Parece ser um livro. Tipo, olhando assim, parece um livro dinâmico de ler, apesar da letrinha, né? Porque também tem a letrinha que é bem pequenininha, né? Olha só, a letrinha é pequena, viu? Mas enfim, parece que é um livro dinâmico de ler e tal. Parece que é um livro passageiro, assim, que passa rápido, porque tem muito diálogo. Os parágrafos são curtos, né? Não tem parágrafo gigante, né? Não tem parágrafo que é blocão de texto e tal. Parece um livro muito gostoso de ler. No caso, até que é, sim, só que em partes. Porque, bom, vou falar aqui da minha opinião que eu tive com o livro, que é uma opinião meio infundada, vou explicar também por que é meio que infundada. Na real, eu vou explicar de antemão. Porque eu não sei explicar por quê. Só sinto, eu não explico. Só sinto que é assim. Meio que o livro, por alguma razão, meio que não te dá ânimo de voltar a ler o livro. Não sei explicar direito, como eu já falei antes. Por isso que eu estou chamando de infundada no caso. Né? Porque não sei, cara. Quando eu começo a ler o livro, beleza. Quando eu tô lendo o livro, beleza, flui e tal, acho legal. Mas, por exemplo, sei lá, no dia seguinte, que eu acordo, meio que não me dá vontade de ler. Não sei porquê, não dá ânimo em ler, em voltar a ler. Porque, sei lá, eu acho que eu tô falando merda, acho que eu vou falar merda aqui pra você, talvez eu te ofenda, sei lá, me desculpa aí. Eu acho que é porque o livro é meio enrolado. Não sei, tem muita de história paralela, muito de detalhe assim que eu julgo, que eu sinto, né, que foi meio desnecessário e que meio que quebra a fluidez da história e quebra a ânsia de continuar a história e tal, e meio que faz você não se importar mais com a história tanto assim. Não no livro todo, no caso, né, mas na parte do meio mesmo. Aqui, né, que meio que tá desenvolvendo mais personagens assim. Desenvolve meio que muito lentamente o personagem, sei lá, eu não sei. Eu acho que é isso que eu senti quando eu li o livro. Por exemplo, temos muita parte ali do Rude, né? Que eu acho que são meio chatas de ler. Como um todo, na real. O meio do livro aqui, a parte do meio do livro, mas aqui do meio é meio chato de ler. Não é muito motivante. Porque tem detalhes muito demais e tal, tipo. Que é isso, é só isso mesmo. Não te motiva muito a continuar lendo, e eu acho que é por isso que os leitores abandonam muito esse livro aqui. Pelo menos foi isso que eu senti ao ler, né? Enfim, você deve estar discutindo muito de mim agora, mas enfim. Que no caso o leitor meio que lê, gosta da escrita, a escrita dele é boa, tá? E também é bem criativo, porque eu gostei do fato. No início eu não gostei tanto, mas depois eu me acostumei, né? Eu gostei do fato de ter meio que notinhas. Cadê um exemplo aqui pra mostrar? Tipo um negocinho aqui assim, ó. Notinhas assim ao longo da narrativa, que no caso aqui é a narrativa normal, né? No caso aqui meio que dá uma quebrada e bota uma notinha aqui de alguma coisinha, algum detalhe, ou um destaque de alguma coisa e tal, uma descrição assim. Então, no caso, no início eu não gostei tanto assim, achei meio porquê disso é necessário, mas depois eu me acostumei e achei até da hora essa narrativa aqui, dele ter esse detalhe, né? Mas a história em si meio que não flui tão bem, tipo, fica chata numa parte. Não é ruim, mas é chata. É tipo também outro livro que eu li, mais ou menos, que me lembrou um pouco também. Porque um livro que eu li, que foi o livro Eu Sou a Lenda, que eu não vou pegar aqui porque eu tô com preguiça. Mas enfim, o livro Eu Sou a Lenda, que é um livro que tem uma escrita muito boa, tá? Bem fluida, história até que interessante no início, mas depois fica muito chato a história do Eu Sou a Lenda. Tanto que na metade do livro eu meio que larguei ele de lado,
fui ler outras coisas, depois voltei. E depois que eu voltei a ler, meio que, tipo, basicamente a escrita do Eu Sou a Lenda é uma parábola inversa. É assim, ó, começa muito boa, muito fluida, você lê muito, você adora ler, você tá muito ansioso pra ler, depois decai, decai. Aí você, no caso aqui eu abandonei, né? Aí depois voltei, e quando eu voltei, subiu, voltou e, nossa, eu li tudo em 2 dias. Eu li metade do livro em 2 dias. 2 ou 3, por aí. Enfim, li bem rápido, né? Foi isso que eu quis dizer. Li bem rápido. Mas porque depois a narrativa meio que muda de estilo de escrita para um estilo de escrita mais ansioso, digamos assim. Não é bem o termo correto, mas enfim. No caso aqui meio que acontece a mesma coisa, mais ou menos, né? Porque a narrativa um pouquinho mais pro finalzinho aqui também fica mais ansiosa, porque também, né, todo mundo ali morre e tal, e você fica tipo, caralho, caralho. Aí e tal, fica lá ansioso, né, animado, digamos assim, para saber o que vai acontecer, para saber como é que vai reagir, como é que vai ter essas coisas assim, e também, né, comovido com a situação, né? Que no caso, eu tenho certeza que você chorou nessa parte, porque você é um chorão para livro, viu? Porra, você chora em qualquer livro que você lê. Mas no caso, bom, é basicamente isso que eu tenho para criticar do lado ruim do livro, né? No caso, a história é boa, eu gostei da história, tá? Não achei ruim, nem em nenhum momento eu achei ruim. A história escrita que eu achei meio chata, e no caso eu queria dizer que é um caso é superior a esse caso aqui que eu vou te mostrar aqui também, que no caso foi o livro que acho que eu já falei desse livro aqui, né? Tipo, eu tô falando aqui um monte de coisa aqui que você já sabe que eu já falei. Mas enfim, foda-se, é bom que fica aqui gravado, né? No caso foi esse livro aqui, que eu não gostei muito de ter lido, que foi Médico Monstro, que no caso o livro tem uma meio que uma escrita também que é chata de se ler. Mas não sei explicar o que faz esse livro aqui ser chato. Mas é chato. Enfim, esse aqui até que soube explicar um pouquinho, né? Que é meio detalhes demais, divagações demais, eu acho, às vezes, também. Enfim, e tal. Mas esse daqui é uma escrita que também é chata. E eu não gostei muito do livro em si, da história, então. Aqui eu gostei da história, tá? Fique tranquilo que eu não achei uma merda. Achei uma história bem boa, mas enrolada. Enfim, eu acho que já tô falando muito mal do livro, né? Deixa eu aquietar aí um pouquinho, pra se não querer vir aqui em casa me dar um golpe de karatê. Enfim, agora eu vou falar aqui um pouquinho das anotações que eu fiz do livro, né? Vou pegar aqui uma por uma. Eu fiz bastante anotações aqui. Pra eu ler aqui pra você, né? E eu comentar um pouquinho da parte e tal, que vai ser uma parte meio chata aí, né? Mas enfim, acho que você aguenta ver. Meio chata, eu digo porque basicamente eu vou ler aqui, né? A parte da leitura com a minha voz, ainda assim, gaguejando é chato. Também porque eu lembro que uma vez eu fiz um vídeo, né? Lendo um monte de anotações que eu fiz do livro O Morro dos Ventos Uivantes. E, nossa, depois que eu percebi, assim, como eu gravei o vídeo, eu falei, caralho, que vídeo. Ninguém vai conseguir ver esse vídeo até o final. É impossível alguém ver esse vídeo até o final. Enfim, espero que essa parte não fique tão chata assim, olhando aqui as partes que eu marquei do livro. Bom, eu marquei bastante coisa, tá? Enfim, primeiramente aqui, né, vou ler aqui a parte que eu marquei na página 31, que diz o seguinte, aqui, no início do capítulo. Que você pode ler, que você pode ver aí também, né? É legal que você tem aí a mesma edição que eu, porque só tem uma edição e tal, você pode ver aí também na sua edição o que eu tô lendo aqui na marcação, né? Bom, diz assim: quando viesse a escrever sua história, ela se perguntaria exatamente quando os livros e as palavras haviam começado a significar não apenas alguma coisa, mas tudo. No caso, eu pulei uma parte ali, né? Mas eu vou ler todo. Enfim. Teria sido ao pôr os olhos pela primeira vez na sala com estantes e mais estantes deles, ou quando Max Vanderburg, que no caso é o judeu, né? Quando Max Vanderburg chegara à rua Himmel, que no caso significa céu, né? Himmel, céu, mas não é Himmel do olho, né? Carregando as mãos cheias de sofrimento e o Maiken de Hitler. Teria sido durante a leitura nos abrigos, na parada para dar tchau, teria sido a sacudidura de palavras? Talvez nunca houvesse uma resposta exata sobre onde e quando isso havia ocorrido. No caso, basicamente, agora tu não sabe quando foi que os livros, né, as palavras significaram muito para a vida dela. Não só por si mesmos, mas também a vida toda dela, né, basicamente. No caso, é uma parte que eu me identifiquei, que no caso eu sei, né, quando que os livros se tornaram parte da minha vida, muito fundamentalmente, que foi quando eu tinha ali 15 anos, né, enfim. No caso, essa parte aqui fez eu me refletir sobre a minha fase em que o livro se tornaram algo essencial para mim.
né? No caso aí, teve aí essa autorreflexão que eu achei bem interessante aí, né? Do livro que o livro me fez ter. Que no caso com você, né? Eu lembro que a sua primeira vez que você leu algum livro assim, que você, então, fez com que os livros virassem parte da sua vida, foi quando você leu O Pequeno Príncipe, né? A ler daquele livrinho lá ilustrado do Pequeno Príncipe e tal, e depois você também leu O Hobbit, enfim, né? Aí depois os livros içaram na sua vida. É bom, eu também mais aqui uma parte que eu marquei para relembrar também uma coisa que eu não gostei muito no livro, mas agora é uma parte da narrativa mesmo. No caso, eu vou falar aqui. Zal, é claro, refere-se a porcos. Na página 33 eu falei, né? Zal, é claro, refere-se a porcos. No caso, Zalmesh serve para descompor, quer dizer. Espinafrar ou simplesmente humilhar uma pessoa do sexo feminino. Zalkel, que se pronuncia Zalkel, que eu já estou falando do jeito mais certo, né? Enfim, ou eu acho que está certo pelo menos. É para homens. Vamos ler o nome aqui que eu não vou saber, não vou saber se falar. Arscholik, sei lá, enfim, foda-se. Pode ser diretamente traduzido por babaca. Mas essa palavra não diferencia os sexos. É só assim. Enfim, no caso, o tempo todo na narrativa, né? Basicamente os personagens ali falam em alemão, uma partezinha, e depois ou repetem a mesma frase em alemão, que já falaram antes. No caso, eles falam em alemão, depois falam em português aqui, né, na tradução, no caso. Ou então falam a parte em alemão isolada, e enfim. Uma coisa que eu não gostei no livro, porque. Mas não é no livro, nesse livro aqui só não, porque eu também já li outro livro que também tinha isso. Que eu não gosto disso. Sei lá, acho chato e também acho, sei lá, bobo demais. Ter. O autor tem que mostrar que o personagem dele tá falando em alemão, embora ele seja aqui em australiano, né? Que no caso esse aqui o autor é da Austrália. Então, no caso, ele tem que mostrar que o personagem dele tá falando em alemão e ele tem que botar palavras em alemão. Ou coisa do tipo. Que no caso, eu tive essa minha experiência chata, que eu acho esse negócio chato, eu não gosto disso. Só se tivesse, sei lá, pode falar em alemão, mas põe a tradução direta hein, já. Não põe uma frase em alemão e depois a mesma frase em português. Ou coisa do tipo, sei lá, eu não gosto disso. Acho chato, enfim, coisa minha. Não sei, acho que você não achou isso, né? Provavelmente, sei lá. Enfim, eu tive esse mesmo problema com outro livro que eu li, que foi um livro que também eu gravei vídeo aqui, né? Que você pode ver se você quiser. Que no caso é Se Houver Amanhã. Um livro de uma amiga minha, que eu li. No caso, lá no livro toda hora, né? Aparece uma parte que um cara fala em francês. Merci, não sei o que lá. Ou outra palavra lá em francês que é muito caricato. Nossa, aquela. Mas lá é pior, tá? Aqui, pelo menos é mais. Enfim, mais dinâmico, sei lá. Não é tão irritante assim quando foi naquele livro lá, que realmente lá é uma merda, sinceramente. Desculpa aí se a pessoa que eu gravei o vídeo lá do livro tá vendo. Aqui, pelo menos, foi mais suportável, digamos assim, porque eu realmente não gosto disso, tá? Dessa parte do Zaumes, tem que falar uma palavra em alemão ou na língua que é nativa da pessoa, para meio que mostrar que ela é aquilo, sendo que não precisava, sei lá, não gosto disso. Enfim, eu tô me repetindo. Você sabe que eu me repito muito, né? Enfim. Próximo aqui na página 76, tá? Diz assim: talvez lhe digam que a Alemanha nazista ergueu-se sobre o antissemitismo, sobre um líder meio exagerado no entusiasmo e uma nação de fanáticos cheios de ódio. Mas tudo poderia, mas tudo teria dado em nada se os alemães não adorassem uma atividade em particular: queimar. Os alemães adoravam queimar as coisas: lojas, sinagogas, hashtags, sei lá, casas, objetos pessoais, gente assassinada e, é claro, livros. Adoravam uma boa queima de livros, com certeza. O que dava às pessoas que tinham predileção por estes uma oportunidade de pôr as mãos em certas publicações que de outro modo não conseguiriam. No caso, foi uma coisa que eu achei interessante, né? Porque realmente isso é uma coisa que, em particular, né, faz com que as sociedades meio que se tornem bem tirânicas, né? Que no caso, destruição, né? Meio que, como é que se diz? Sei lá, o show, digamos assim, sobre a destruição de alguma coisa. Né? No caso aqui foi, em particular, queimar, ou no caso, em destaque ainda do queimar livros, mas no caso, cada sociedade tirânica, né, tinha um foco ali meio que fetichista, digamos assim, de destruir uma coisa, né? Como celebração e tal, como libertação, ou coisa do tipo, né? Que eu pensei ali com essa parte aqui do texto. E no caso,
De fato, os alemães gostavam de queimar mesmo as coisas antes. Que no caso, também essa coisa da queimação vem antes também, né? De uma herança cultural anterior à Alemanha e tal, que eu achei também refletir um pouco sobre isso. E no caso também, né, claro, dá muito a entender, né, que o autor começou a pensar em escrever essa história aí, em sabendo já sobre essa situação da Alemanha, né? Que no caso, se a queimação de livros não ocorresse na Alemanha, a menina que roubava livros não poderia ter roubado os livros lá, primeiramente, da queima, né? Que no caso foi, eu não lembro agora que livro foi que ela roubou lá. Mas ela roubou lá um livro quando queimou, né? Quando eu fiz lá uma queima de livros na cidade dela, ela falou, pegou um livro, tanto que ela escondeu o livro assim, né? No peito, assim, na barriga. Começou a ficar super quente lá, ela começou a sofrer lá. No caso, ela começou a roubar livros aí, né? Foi o primeiro ato dela. E também foi lá que ela conheceu a esposa do prefeito, né? E tal. No caso, foi por causa dessa queima de livros também que a narrativa que existe, basicamente, né? E também foi, com certeza, né? Claro, provavelmente, né? Pelo menos, foi onde o autor pensou em escrever essa história aqui. Ou algo do tipo, enfim. Estou com vício de linguagem em falar, enfim. Tá. Bom, agora aqui, próxima marcação, na página 119. A cada minuto, a cada hora havia uma preocupação, ou, para ser mais exata, uma paranoia. A atividade criminosa faz isso com as pessoas, especialmente com a criança. Estou gaguejando muito. Tá, com mais calma. Especialmente com a criança. Elas imaginam um sortimento prolífico de maneiras de serem flagradas. Eis alguns exemplos. Gente pulando de becos, professores que de repente descobrem todos os pecados que você já cometeu, a polícia parada na porta toda vez que uma página é virada ou que se ouve um portão bater ao longe, enfim, de novo o vício de linguagem. Paralisia ou a paranoia em si tornou-se castigo. Basicamente o que acontece, né, com uma pessoa que rouba pela primeira vez, então, né, tá iniciando ali nesse ramo aí da malandragem e tudo mais, mas no caso aqui, depois também fiz outra marcação aqui que eu achei interessante, que eu vou falar mais sobre isso aqui também, né. A hora que essa daqui eu marquei sem nem saber o que aconteceria, hein. Foi porque me impactou mesmo e depois que eu fui ver aquilo lá. No caso, tá aqui uma marcação na página 150, que diz assim: em anos vindouros, ele, no caso, Rudy, seria um doador de pão, não um ladrão. Mais uma prova de que o ser humano é contraditório. Um punhado de bem, um punhado de mal. É só misturar com água. Basicamente, o humano consegue ser bom e mal ao mesmo tempo, né? Essa frase que me marcou por causa disso, por isso que eu marquei, mas no caso depois, né, eu fui ver que de fato o Rudy virou isso, de ladrão para doador de pão, né? Lá na marcha dos judeus lá, que os judeus estavam lá caminhando, marchando e tal, por campo de concentração e tal, e o Rudy de repente, né, começou a jogar pão, influenciado lá pelo pai da Lisa, né, que depois ficou lá paranoico e tal, e vim falar disso aí depois. Basicamente o Rudy teve uma transformação muito foda aí, né, nesse sentido, pena que ele morreu. E olha que é pena mesmo, viu, porque aqui, ó, olha o que ele falou pra morte, sobre a morte, na página 170. Quando a morte me pegar, jurou o menino Rudy, vai sentir meu punho na cara. Morte falou nas leituras, né? Pessoalmente gosto disso. Desse heroísmo idiota. Gosto muito disso. No caso, o Rude não pôde dar um soco na cara da morte, né? Infelizmente aí, porque ele sofreu com a bomba aí na cabeça. E soterramento de telhado. É foda. Aposto também que você chorou no assassino. Bom, agora tá aqui outra parte aqui que me lembrou muito aquela parte lá do roubo, né? Do roubo iniciante e tal, que também meio que tá relacionado com o que eu vou falar depois e tal. Você me lembrou de falar, espero que me lembre. Enfim, eu tô falando em cima da coisa. Bom, aqui na página 179, que é aqui, ó. Quando um judeu aparece no seu local de residência nas primeiras horas da madrugada, bem na pátria nazista, é provável que você experimente níveis extremos de incômodo, angústia, incredulidade, paranoia. Cada uma desempenha seu papel, e cada uma leva à suspeita furtiva de que uma consequência não propriamente paradisíaca lhe está reservada no futuro. O medo reluz, implacável nos olhos. O surpreendente a assinalar é que, apesar desse medo iridescente, brilhando como brilhava na escuridão, de algum modo eles resistiram à ânsia da histeria, que é basicamente mesmo, meio que o sentimento parecido, né, com o que a menina teve, no caso,
um sentimento parecido, mas muito mais extremo, né? Que seria morte, tá certo? Que a menina teve quando roubou o livro lá pela primeira vez, né? Basicamente isso que eu achei aqui interessante nessa parte. Bom, agora eu fiz aqui uma marcação que meio que vai remeter também a outra coisa que eu não gostei muito no livro, tá? Outra coisa. Mas eu gostei do livro, tá? É só que eu sou crítico, né? Tento focar mais no que se destacou, que no caso, o que se destaca, o que menos aparece. Digamos assim. Gostou da minha frase? Bom, no caso aqui tá na página 119. Logo no comecinho, aqui no primeira linha do capítulo, que diz assim: é claro que estou sendo grosseira, estragando o fim não apenas do livro inteiro, mas desse seu pedaço em particular. Devo ser dois acontecimentos de antemão porque não tenho muito interesse em construir mistérios. O mistério me entedia, dá trabalho. Sei o que acontece, e você também. As maquinações que nos levam até lá é que me irritam, me deixam perplexa, me interessam e me estarrecem. Há muitas coisas em que pensar, muitas histórias. E no caso é uma coisa que eu não gostei na história, tá? Que foi o fato de muitas vezes a morte dar spoilers do futuro da história. Que beleza, é o estudo do autor aqui na história e tal, como ele justifica aqui nessa parte aqui, mas é uma coisa que eu não gosto em livros, do spoiler. Eu gosto meio que. Eu gosto mais, né, de uma história mais linear. Claro, né? Tem histórias que não são muito lineares que ainda são boas e tal, bem construídas, mas nesse caso aqui, eu acho que não funciona tanto assim, né? Não foi. Também acho que foi um ponto que meio que me fez desmotivar, né? Que eu acho que também é o que faz com que muitas pessoas abandonem o livro, porque meio que a ânsia é o que faz a gente querer continuar lendo o livro, necessariamente, né? Enfim, antes de querer saber o que vai acontecer e tal, de continuar lendo, de acompanhar o personagem, de se importar com o personagem, né? É que faz a gente querer ler, continuar lendo, geralmente, né? Enfim, é um caso aqui meio que estraga um pouco isso. Porque, por exemplo, eu já sabia que o Rudy ia morrer por uma bomba no começo do livro. Aí meio que isso foi uma coisa chata. Eu gostaria de ter sabido disso, de saber disso, só no final lá. Que no caso não me impactou tanto assim na cena. Me impactou lá a falta da cena ter chegado. E talvez tenha sido isso que você também gostou no livro, talvez, eu não sei. Que no caso você gostou da cena ter chegado lá e ter sido descritiva de jeito bem emocionante e tal, talvez tenha sido isso também. Tipo assim, sei lá, talvez, né, eu tô supondo aqui, muitas suposições aqui, você achou o livro tão incrível por causa disso. Porque o livro conseguiu te emocionar, mesmo sabendo você que o que ia acontecer. Porque o livro descreveu lá o Rudy morrendo, e no final o Rudy morreu, mesmo assim você se emocionou com isso. E no caso, de fato, tá? A cena do Rudy morrendo, mesmo já sabendo o que ia acontecer, é emocionante. É impactante, tudo mais, né? O autor consegue fazer isso muito bem, mas teria sido melhor, eu acho, se a morte não tivesse dado spoilers na história. Eu achei isso uma bosta, tá? Não gostei disso. Mas, enfim, né? De novo, repito, a história é boa, apesar desses apesares. Bom, aqui está um exemplo também, que eu acho que é um exemplo bem visível até, né, de uma cena que enrolou demais, né, do que queria falar. Que no caso aqui é o capítulo, deixa eu ver aqui o nome do capítulo, um capítulo bem longo, que no caso aqui é Os Jogadores, o nome do capítulo, acho que o nome do capítulo é Os Jogadores. De um dado de sete lados, é isso. O nome do capítulo que está aqui na página 219, que foi o que eu falei antes, no mesmo capítulo de antes, no caso aqui, a marcação que eu fiz foi na página 227. Que no caso o capítulo, tá chegando aqui nessa parte aqui da cena, é uma parte que poderia ser muito mais curta. Eu acho que enrola demais. Poderia ser muito mais, menos cinematográfica, muito mais direta, que eu acho que funcionaria do mesmo jeito e não teria nada que piorasse na história. Nessa parte aqui, dessa alegoria, né, que se faz aqui que o cara que faz nessa parte aqui da história. No caso, a alegoria é muito legal, tá? Eu gostei muito dessa história aqui. Achei muito entediante a parte anterior a isso aqui. E quando jogando aqui nessa cena, eu falei, caralho, que foda, né? No caso aqui, eu vou ler pra você. Aqui na página 227. Que é assim. O, o Führer fala, né? No caso, pra plateia.
estão vendo que enfrentamos algo muito mais sinistro e poderoso do que jamais imaginamos? Vocês enxergam isso? Sim, Führer, veio a resposta. Percebe que esse inimigo encontrou suas maneiras desprezíveis de penetrar em nossa couraça e que obviamente não posso ficar aqui e combatê-lo sozinho? Que no caso aqui é a alegoria, né, do judeu e do Führer no ringue. Né, que no caso ali o judeu tem que lutar com o Führer no ringue e tal. E no caso essa cena é muito chata, cinematográfica demais. Poderia ser mais direta, que o impacto seria o mesmo. Sério. Que no caso aqui depois, né, que ele pergunta isso para a plateia. Aí diz assim: as palavras eram visíveis, caíram de sua boca feito pedras preciosas. As palavras do Führer, né? Depois que ele foi ali apanhado pelo judeu. No caso, depois ele volta a falar: olhem para ele, para o judeu. Deem uma boa olhada, e todos olharam, para o ensanguentado Max Vandenberg. Enquanto falamos, ele arquiteta planos para entrar em seu bairro. Muda-se para casa ao seu lado, infesta vocês com a família dele e está prestes a dominá-los. Ele, Hitler ficou por um instante enojado. Ele logo será dono de vocês, até ser ele a ficar não no balcão de sua mercearia, mas sentado nos fundos, fumando seu cachimbo. Quando menos esperarem, vocês estarão trabalhando para ele pelo salário mínimo, enquanto ele mal conseguirá andar, por causa do peso nos bolsos. Vocês vão ficar parados aí, simplesmente deixar que ele faça isso? Ficarão olhando como fizeram seus líderes no passado, quando deram as terras de vocês a todo mundo, quando venderam seu país por um punhado de assinaturas? No caso lá da Primeira Guerra Mundial, né? Então, vocês vão ficar aí impotentes ou, e nesse momento subiu para uma corda mais alta, entrarão aqui neste ringue comigo. No caso aí a coisa da alegoria. Cara, na hora que eu tava aqui falando sobre o livro, apareceu uma barata aqui no meu quarto e passou aqui no meu pé. Não sei se você reparou, mas teve uma hora ali, que eu tava falando lá que eu tava lendo raciocínio e tal, que eu, tipo, fiz sei lá, não sei, deu uma tremida, e no caso foi uma barata que passou aqui no meu pé. No caso eu continuei falando, depois porque eu falei, pô, não, vou acabar aqui pra matar essa barata, porque puta que pariu. Tá tendo um monte de barata aqui nessa casa ultimamente. Porra, tá um saco. Tô falando, nem tem mais repulso de barata. Porra, minha cabeça ficou uma merda. Não tem mais repulsa de barata assim. Eu tenho ódio mesmo de barata. Eu odeio baratas. Não tem mais repulsa. Tenho ódio de baratas. No caso, mais um aqui. Entrou aqui na casa agora que eu de matar. Porra, ela ficou aqui. Não, deixa eu mostrar aqui. Pera aí. Porra, mas eu vou dar spoiler do vídeo. Ah, pera aí, deixa eu fazer assim. Aí, ó. Tipo, ela entrou aqui. Cadê? Aqui, ela ficou aqui dentro, assim, ó. Ficou aqui. Depois também foi pro outro lado e tal. Outra das minhas estantes. Aqui. Deixa eu, não posso mostrar aqui a parte de trás. Onde tá minha cama, porque tem spoiler do vídeo aqui. E tal. E, porra, que barata desgraçada. Ficou ali me perturbando pra conseguir matar ela. Enfim, como eu falei, né? Acho que essa parte aqui do livro é meio enrolada. Que foi meio chata e tal. E no caso, eu acho até que foi feitiçaria que você fez aí online, viu? Aí do outro lado da tela, porque porra, na hora que eu tava falando mal aqui do livro, digamos assim, né? Da parte aqui que eu não gostei, na hora veio a barata. Porra, acho que você fez alguma feitiçaria aí que dobrou os livros do espaço-tempo e me atingiu aqui no passado. Enquanto você tá vendo aqui esse vídeo, sei lá. Alguma. Sei lá, alguma merda assim. Aí no caso aqui, outra marcação foi aqui na página 233 que eu fiz. No caso, na real, eu fiz duas. Deixa eu ver aqui qual foi que eu quis dizer. Bom, no caso aqui foi na hora que a Lisa deu o verbo, soltou o verbo ali para a esposa do prefeito, né? Desabafou lá e tal. Na hora, inclusive, que a mãe dela foi demitida, no caso, né? Ela lá soltou o verbo, que foi o seguinte, na página 233. Já está mesmo na hora, informou-a, de a senhora lavar a porcaria da sua roupa. Está na hora de enfrentar o fato de que seu filho está morto. Ele morreu. Foi estrangulado e retalhado há mais de 20 anos. Ou será que morreu congelado? De qualquer jeito, ele está morto. Está morto e é ridículo a senhora ficar aqui
sentada, tremendo dentro da roupa para sofrer por causa disso. A senhora pensa que é a única, e aqui a primeira marcação no caso que eu fiz, e aqui a outra marcação na mesma página. No caso a outra é, estava machucada e abatida, e não por sorrir dessa vez. Liesel pôde vê-lo em seu rosto. Havia sangue a lhe escorrer do nariz e lhe empastar os lábios. Seus olhos tinham se arroxeado, cortes se abriram e uma série de ferimentos aflorou a superfície da pele. Tudo por causa das palavras de Liesel. No caso, não lembro aqui agora qual foi essa parte, essa segunda parte. Eu li mais no freestyle. Enfim, mas no caso da primeira parte ali, que foi uma parte que bem impactante, né? A menina assim, virar corajosa assim de repente e. Tipo, aquela coisa, né? Tipo, um homem que não tem nada a perder pode fazer qualquer coisa. Pode fazer de tudo. Um homem que não tem mais nada a perder, né? Basicamente foi isso que Liesel incorporou aqui nessa parte aqui da história. Bom, aqui outra marcação, aqui na página 272, que diz o seguinte: dizem que a guerra é a melhor amiga da morte, mas devo oferecer-lhe um ponto de vista diferente a esse respeito. Para mim, a guerra é como aquele novo chefe que espera o impossível. Nada por cima do ombro da gente e repete sem parar a mesma coisa. Apronte logo isso, apronte logo isso. E aí a gente aumenta o trabalho, faz o que tem que ser feito, mas o chefe não agradece, pede mais. É tipo assim, né? Aquele negócio que eu me lembrei até de uma série de uma cena que eu vi de uma série que é sobre o deus Anubis, que é o deus da morte. Que no caso não é um deus mau, né? É um deus que no caso é a representação dos deuses da morte, né? Tanto na mitologia egípcia ou grega também, né? Do Hades. Então é sempre uma representação, porra! É sempre uma representação maligna dele lá, né? Mas no caso ele não é mau. Ele está fazendo o trabalho dele, que é um trabalho de passagem natural do ser humano, que é a morte. Basicamente isso. No caso, a morte aqui, né, que no caso a narradora do livro, também não é maligna. Também não necessariamente gosta do trabalho que faz. Ela só faz o trabalho porque esse é o trabalho dela. Ela foi designada para isso. Ou seja, ela não gosta de que as pessoas morram de fato. Porque ela, na real, prefere até que não morresse, né? Porque ela ficava a eternidade de férias. Enfim. No caso aqui, basicamente está falando sobre isso, né? Sobre não é porque eu faço isso que eu gosto de fazer isso, né? Tanto da morte quanto de qualquer outra pessoa, basicamente. Agora aqui outra marcação, na página 346, que diz o seguinte: não passou despercebido que o dicionário Duden estava completa e profundamente errado, em especial nos seus vocábulos correlatos. O silêncio não era quietude nem calma, e não era paz, que no caso foi a parte ali se eu não me engano, né? A parte ali que o Hans, o pai adotivo de Liesel, ele deu pão lá pro judeu e depois ele ficou esperando que ser punido por ter ajudado um judeu lá na hora, né? No caso aí, esse silêncio das autoridades sobre ele, né? Esse silêncio não era paz, não era calma, era, era tortura. Bom, agora a próxima aqui é na página 380, que eu também fiz duas marcações na mesma página, né, aqui na página 380, que a primeira marcação que eu fiz é assim: entre outubro e dezembro houve mais um desfile de judeus, e outro a seguir, e outro a seguir. Como na ocasião anterior, Liesel correu para a rua Munique, dessa vez para ver se Max Vandenberg estava entre eles. Sentia-se dilacerada entre a ânsia óbvia de vê-lo, de saber que ele ainda estava vivo, e a ausência que poderia significar um sem número de coisas, dentre elas a liberdade, que no caso, né, a ânsia de Liesel saber se ele está vivo ou não, que no caso o único jeito dela saber se ele está vivo ou não seria vendo ele, e o único jeito de vê-lo seria na marcha de judeus, né, mas no caso, vendo ele na marcha de judeus significaria que ele iria morrer, né, mas aí no caso, basicamente só merda. Ou ela não vê ele e fica na ânsia de saber se ele está vivo ou não, ou ela vê ele e sabe que ele vai morrer. É isso. E outra marcação aqui que eu fiz, na página 380 ainda, que foi mais abaixo, que é assim: à sombra das árvores, Liesel observou o menino. Como as coisas haviam mudado, de ladrão de frutas a doador de pão, né? Lá o que eu falei antes na marcação anterior.
cabelo louro de Rudy, embora mais escuro, parecia uma vela. Ela ouviu o estômago do amigo roncar, e ele estava dando pão às pessoas. Seria isso a Alemanha? Seria isso a Alemanha nazista? Não, isso aqui era a exceção, isso aqui eram os antinazistas na Alemanha nazista, no caso, que faziam isso de dar pão às pessoas. Bom, aqui agora na página 408, né, que eu também achei a marcação interessante, que é assim: por algum motivo, os homens agonizantes sempre fazem perguntas cujas respostas já sabem. Talvez seja para poderem morrer tendo razão. Que eu achei quase uma frase quase poética, assim. Achei impactante, assim. Achei bem interessante essa frase, assim. Bem poética, digamos assim. E agora, lá que eu falei anteriormente sobre a Liesel ter ânsia, né, ter receio ali, ter medo sobre ter roubado ali o livro, né? Tem outras coisas. Que no caso o Rudy fala pra ela: sabe de uma coisa, Liesel? Eu andei pensando. Você não é ladra coisa nenhuma. E nem lhe deu chance de responder. Aquela mulher deixa você entrar. Até lhe deixa biscoitos, pelo amor de Deus. Não chame isso de roubo. Roubo é o que o exército faz: tirar o seu pai e o meu, explicou. Deu um pontapé numa pedra que bateu com um som metálico no portão. Apertou o passo. Todos aqueles nazistas ricos de lá, na Grande Strasse, na Gelbe Strasse, na Red Stace e tal. No caso, ladra mesmo não é ela, é o governo filho da puta. Agora aqui na marcação que meio que deixa entendendo que se é a morte, que o teu trabalho de ser a morte é uma merda. Que diz assim na página 426. Provavelmente é lícito dizer que em todos os anos do Império de Hitler nenhuma pessoa pode servir ao fio com tanta lealdade quanto eu. No caso, a morte é narradora. O ser humano não tem um coração como o meu. O coração humano é uma linha, ao passo que o meu é um círculo. E tem a capacidade de. Caralho. E tem a capacidade. Porra! Pera aí. E tem uma capacidade indeterminável de estar no lugar certo, na hora certa. A consequência disso é que estou sempre achando os seres humanos no que eles têm de melhor e de pior. Vejo sua feiura e sua beleza. Me pergunto como uma mesma coisa pode ser as duas. Que já se falou antes, né? Lá sobre isso também. Mas eles têm uma coisa que eu vejo, que é mais não seja. Os humanos têm um bom senso de morrer. Que foi aí uma frase, né, que combina lá com o que a menina falou e também com o que já foi dito anteriormente, né? Que os humanos são uma coisa e outra ao mesmo tempo. O bem e o mal. No caso foi lá o Rude, né? O Martin comentou que o Rude, ao mesmo tempo que era um ladrão de fruta ou alguma coisa assim, também foi um doador de pão. O bem, ou no caso o mal e o bem, né? Digamos assim, né? No caso aqui, ela fala disso de novo e tal, e depois fala ali que os humanos têm um bom senso de morrer, que é uma coisa que eu também achei interessante. Também fala ali que o emprego, de novo, né? Mostrando que o emprego dela não necessariamente é bom. Que na real é uma merda, né? Porque a maior aliada, com a maior lealdade ao Hitler foi a morte mesmo. Bom, agora que é uma cena que linka um pouco com aquela parte ali que eu marquei anteriormente, sobre eu não lembrar quando foi que as palavras, né? Que as palavras fizeram parte da sua vida, né? No caso aqui, essa marcação aqui tem a ver com isso. Que no caso começa aqui na página 452, bem no finalzinho. E depois vai para a página 453, que diz assim: as palavras, por que tinham que existir? Sem elas não haveria nada além disso. Sem as palavras, o fio não era nada. Não haveria prisioneiros claudicantes, necessidade de consolo ou de truques mundanos para fazer com que nos sentíssemos melhor. De que adiantavam as palavras? Dessa vez ela o disse em voz alta, para a sala iluminada de laranja. De que servem as palavras? Perguntou ela. No caso aí, né, sobre as questões já que foram comentadas anteriormente também. Bom, aqui, né, que basicamente Liesel recebe um livro em branco, lá da esposa do prefeito, e ela meio que faz esse livro de diário, no caso, né? O seu próprio livro, no caso. No caso aqui eu vou ler aqui a parte, aqui no caso na página 455, que diz assim: Ilsa Hermann não deu apenas um livro a Liesel Memminger, sei lá, enfim, nesse dia. Deu-lhe também um motivo para passar o tempo no porão, seu lugar favorito, primeiro com o pai, depois com o Max. Deu-lhe uma razão para ela escrever suas próprias palavras.
para ver que as palavras também lhe tinham dado vida. Não se castiguem, a menina ouviu dizer outra vez, mas haveria castigo e sofrimento, e haveria também felicidade em escrever. Castigo do brabo, hein? Muito sofrimento também. À noite, quando a mãe e o pai foram dormir, Lisa desceu furtivamente ao porão e acendeu a lamparina de querosene. Durante a primeira hora, só fez olhar para o papel e o lápis. Obrigou-se a lembrar e, como era seu hábito, não desviou os olhos. Alguma palavra em alemão que eu não vou saber pronunciar. Instruiu a si mesma. Escreva. Passadas mais de 2 horas, Lisa começou a escrever, sem saber como conseguiria fazer isso direito. Como poderia saber que alguém acompanharia sua história e o carregaria consigo por toda parte? Ninguém esperava essas coisas. Ninguém as planeja. Pois é, né? A morte. Ela não sabia que a morte ia carregar o livro dela por todas as partes, até ela virar ali velhinha lá na Austrália, né? E tal. Nessa parte aí faz referência a isso. E no caso aqui descreve, né, a parte inicial, né, do diário dela. No caso, meio que o livro. Uma coisa assim, eu não entendi muito bem. Meio que esse livro aqui, na real, é o diário dela. Só que ao mesmo tempo é a morte que fala, mas acho que então, acho que na real a morte se inspirou no diário dela, que ela carregou por anos, para depois ela escrever o livro aqui. Acho que foi isso. Enfim, não entendi tão bem assim, tão perfeitamente assim, o que o autor quer dizer com essa parte assim, né, e tal. Mas enfim, aqui também fala sobre o sofrimento dela, né? Felizmente, graças ao livro que a esposa do prefeito deu a ela sobreviveu. Enquanto o resto de todos que ela amava, ninguém sobreviveu. E foi tudo embolado. Felizmente, ou não, pelo fato da esposa do prefeito ter dado o livro a ela, né, o diário, ela sobreviveu. Porque ela ficou lá no porão escrevendo e a bomba caiu e ela conseguiu sobreviver no porão. Já o resto foi de base. O resto no caso era todos que ela amava, basicamente. Né? Menos o Max, que sobreviveu também. E eu acho que é o filho da esposa do prefeito, parece, alguma coisa assim. Esqueci agora. Também teve outro lá que sobreviveu. Ou foi a própria esposa? Eu não lembro direito. Enfim. Agora aqui a última marcação que eu fiz, que no caso é a marcação que veio antes do epílogo. Aqui é o epílogo e aqui é a marcação que eu fiz. Que eu vou ler aqui agora, na página 468, né? Que é o final aqui. Deixou cair o acordeão, que no caso o acordeão do pai. E seus olhos de prata continuaram a enferrujar. Agora restava apenas um corpo no chão. Elisa o ergueu e o abraçou. Chorou no ombro de Hans Huberman. Adeus, papai. Você me salvou. Você me ensinou a ler. Essa frase aqui foi do caralho, tá? Você me ensinou a ler. Você me salvou. Essa parte foi foda. Ninguém sabe tocar como você. Nunca mais tomarei champanhe. Ninguém sabe tocar como você. Seus braços o envolveram. Ela o beijou no ombro. Não suportou mais olhar para o seu rosto. E o repôs no chão. A menina que roubava livros chorou. Até ser gentilmente levado dali, no caso. E aí, a última marcação aqui que eu fiz do livro. Que no caso esse final aqui foi foda, tá? Foi foda. Principalmente, porra, quando eu li aquela parte ali, você me salvou, você me ensinou a ler. Caralho. A parte foi do caralho. Enfim, eu aposto, tá? Que você chorou nessa parte aqui. Tenho certeza que você chorou nessa parte. Aposto que você chorou. Não tem nem como você não ter chorado, porque você é um chorão mesmo, mas isso não é ruim. Te deixa até mais imerso, né, na história. Mas, enfim, eu aposto que você chorou. Com certeza. Bem, agora vamos para a parte final do livro foda. Do vídeo, que praticamente eu faço aqui recomendações de livros para a pessoa que está me assistindo, que no caso é você. Aliás, esqueci de falar uma coisa importante que eu esqueci de falar. Você, aqui no meu canal, se chama Bruce. Porque eu não quero falar o seu nome verdadeiro. Então eu invento um nome, que no caso foi Bruce. No caso, obviamente, é homenagem ao Bruce Lee, né? Claro. E também é homenagem ao Bruce Wayne, né? Né, Batman? Falando de sexo, Batman. Tal. Enfim. Tá, Bruce Lee. Bom, basicamente eu vou mostrar aqui agora livros para te recomendar. No caso, eu vou meio que contextualizar isso daqui. Primeiramente, esse aqui, ó, que eu tô tocando. E depois o resto vai ser no foda-se mesmo. Enfim. Bom, você já leu, né? Claro, você já leu Arte da Guerra, né, aqui do Sun Tzu. Você já leu O Príncipe de Maquiavel, né, que inclusive eu quero ler esse ano. Esse aqui é a meta para ler esse ano aqui, Príncipe de Maquiavel.
que tá aqui com dourado fudido, mas enfim, eu ainda não li. E também já li o livro Cinco Anéis, né? Esse aqui. Que elas também quero ler esse ano, espero que eu consiga ler. Aquelas douradinho que tá intacto, por alguma razão esse daqui tá intacto, douradinho. Felizmente, mas enfim, o foda é que vai desgastar, né? Porque sempre desgasta esse negócio aqui comigo, sempre desgasta o douradinho aqui. Mas aqui ainda tá intacto. Enfim, quero ler, inclusive esses dois aqui esse ano, né? E tal. Que no caso, esse aqui é a tríade, né? A trindade aqui da estratégia, né? No caso aqui, formada por Arte da Guerra, Príncipe e Livro dos Cinco Anéis. Né? Arte da Guerra como um todo, né? Quer dizer, Arte da Guerra não, a trindade da estratégia como um todo, né? Mas tem também uma linha, digamos assim, filosófica, que também é muito interessante, que eu ainda não tenho todos os livros, né? Mas esse daqui eu já tenho, mas não tenho todos os livros desse daqui. Mas enfim, eu quero ter outro momento, que no caso eu nem de filosofia. E no caso aqui, eu quero mostrar esse livro aqui. Eu vou mostrar esse livro aqui junto com esses aqui, porque é da mesma editora. Essa editora aqui é a editora Garnier. Né? Mesma editora desse daqui e desse daqui também. Que no caso aqui, esses e esse daqui juntos, meio que esse daqui que eu vou mostrar, porra, tá muito confuso, né? Puta que pariu, eu tô me enrolando muito, mas foda-se, enfim. Esse daqui que eu vou mostrar é basicamente do cara mais poderoso que escreveu, junto com, em comparação a esses aqui, né? Que eu mostrei. Que no caso aqui, já tô enrolando demais, puta merda, já tá chato. Enfim, é o Marco Aurélio, do livro, né, do seu diário, assim, diário, Meditações do Marco Aurélio, né? Que eu li e, porra, enrolei demais, puta que pariu. Enfim, aqui, meditações que eu li, né? Eu fiz um monte de marcaçãozinha aqui, né? Todo marcado. Eu fiz, acho que foi o livro que eu mais marquei na minha vida. Eu marquei quase 70 marcações aqui. Um monte de coisa que eu marquei aqui no livro. E no caso é um livro que é muito importante, né? Um livro estoico, do estoicismo. Também tem lá o Sêneca e o Epicteto, que eu não comprei ainda. Mas enfim, vou comprar outro momento. E só li esse aqui, só tem esse daqui. Mas é um livro muito bom, tá? Que eu acho que você vai gostar bastante. Tem muitas reflexões aqui. Embora seja um livro meio enrolado, né? Porque não é um livro feito para você ler. É um livro feito com o Marco Aurélio. É o livro que o Marco Aurélio fez para ele mesmo. Né? É no caso, depois resgataram esse texto dele. Né? Enfim, mas enfim. É um livro muito bom, tá? Eu recomendo muito. Um livro muito incrível, tá? Inclusive, é do cara mais poderoso desse daqui mesmo. Aqui, ó. Pronto, vou mostrar aqui o que eu queria mostrar. Aqui, ó. Os livros da editora. Como ficam. Tá vendo? Tem aqui o marcador amarelo, laranja e tal. Né? Tem aqui o livro almofadado, no caso. Tá? Fica aqui todo bonitinho. No caso desses aqui, da Garnier, o cara mais poderoso que escreveu foi o Marco Aurélio, né? Imperador romano aí do século II, eu acho, sei lá. Eu acho que foi século II, né? Ou foi antes, não sei. É, por aí, século II. Aqui. Enfim, já li esse daqui do Marco Aurélio, já li também o Sun Tzu, mas quero reler, já li e quero ler esses dois aqui esse ano. Os dois, O Príncipe e o Livro dos Cinco Anéis. Enfim, porra, enrolei demais. Enfim. Agora, o próximo livro, que é um livro que combina muito com um livro que você gosta, né? Esse aqui. Combina muito com esse daqui, porque é um livro de um judeu, né, que é autobiográfico, que é o livro É Isto um Homem, que eu não li também. Quer dizer, que eu não li. O outro eu li, o Meditações eu li. Esse daqui eu não li ainda, né? Mas enfim, é um livro clássico aí, muito famoso e muito importante, né? Que no caso é um livro, literalmente, do autor aqui, né? O Primo Levi, que é um italiano judeu que foi mandado para Auschwitz, né? E tal. Aí, no caso, escreve aqui a autobiografia dele no campo de concentração. E, no caso, eu acho que é um livro bem emocionante, muito importante, né? E bem impactante aí na sua trajetória aqui, narrativa. Né? Que eu acho que eu vou gostar muito desse livro aqui quando eu ler, e acho que você também vai gostar muito do livro aqui se você quiser ler ele. Né? Que o livro É Isto um Homem. Outro livro aqui que é mais ou menos um pouco parecido com o outro, mas bem diferente num ponto, que é aqui o livro Em Busca de Nós Mesmos, do autor Viktor Frankl, né, que é o psicólogo no campo de concentração. No caso aqui é o criador da logoterapia, que é não sei se é ciência, uma pseudociência, sei lá, alguma coisa assim. Enfim, né, que no caso aqui também é um judeu no campo de concentração, né, que ele também era judeu, aí foi mandado para Auschwitz, né, aqui.
tal. E no caso é um livro que também me parece um livro que é um livro transformador, tá? Pelo que eu vou falar. Enfim, e no caso esses dois livros aqui, né, são similares porque são livros de dois judeus que foram mandados para um campo de concentração e escreveram sobre suas vidas lá no campo, mas no caso esse daqui expande um pouco mais, né, sobre isso. Esse aqui é mais focado na coisa mesmo, né, enfim. Aqui, livros de judeus no campo de concentração. Aí, no caso aqui, temos agora um livro que também é bem interessante, que meio que se passa na época da Grande Depressão, mas que não tem não tem um cenário tão explícito que é na Grande Depressão. Mas enfim, dá pra você entender que é na Grande Depressão também. Mas não é tão óbvio, mas enfim. O livro é aqui Ratos e Homens, né? Do autor John Steinbeck, que é um livro aí clássico também, do autor que ganhou um prêmio Nobel em 62, né? Dá pra ver aí. Nobel 62. Um livro bem clássico. Inclusive, eu descobri, né, recentemente que o Family Guy, né, que a Família da Pesada fez uma ceninha lá parodiando esse livro aqui. Que eu descobri, né, que eu... Enfim, se você pesquisar aí Family Guy Rato de Homens, vai aparecer essa cena aí da paródia, né. Inclusive até que similar ao livro mesmo. Enfim, é um livro bem curtinho, né, livro de bolso aqui, dessa edição aqui, bem curtinho. Que acho que você que lê mais rápido do que eu, dá pra ler em um dia e tal. É um livro aqui bem curtinho, então, mas é um livro marcante, tá? Um livro bem marcante, tem um final ali realmente bem triste, né? Bem foda. E eu também fiz várias marcações aqui que eu li ele, né? Achei um livro bem legal, bem bom, tá? Muito bom. Realmente justifica porque que ele ganhou o Nobel, eu achei. Quando eu leio um livro, quando eu leio um livro de um ganhador de Nobel, eu tento me procurar razões para o cara ter ganhado o Nobel. No caso, esse aqui tem razão, sim. E esse daqui também tem razão. Tem aqui o livro Mário Mágico. Que Mário? Aquela coisa que é o Mário, é o Mágico, do autor Thomas Mann. Que no caso, Thomas Mann é um autor que inclusive entrou em público esse ano, né? Que inclusive eu acho que esse daqui esse texto aqui agora, no caso, em alemão, tá de graça no caso, basicamente. Agora, no caso, tem que só traduzir o texto em alemão para você ler esse daqui, Mário Mágico. Mas enfim, o que eu tô falando? Enfim. O Mário Mágico é basicamente uma história que faz uma alegoria ao fascismo italiano, né? Que no caso, quando eu fui ler, eu achei que seria uma coisa parecida com a Revolução dos Bichos, do George Orwell, que faz uma analogia lá, né, com a Revolução Russa e tal. Mas no caso aqui é bem mais conceitual, não é tão óbvio assim, não é tão fácil de se ler esse livro aqui, mas é um livro bom, um livro é fácil, o livro é fácil, mas não é tão fácil assim de captar a coisa e tal, e também a narrativa é mais um blocão de texto, né, mais tão em diálogo dinâmico e tal. Mas enfim, um livro que é fácil de ler, tá? Mas não é difícil não, mas enfim. É um livro bem essencial aí pra gente entender um pouco do fascismo também, né? Do fascínio que o fascismo faz na sociedade. Enfim, né? Que Mário Mágico, que é um livro muito bom, tá? Gostei bastante. Também justifica o fato de ele ter ganhado o Nobel, né? Que esse aqui também ganhou o Nobel de Literatura, né? Tá aqui o símbolo do Nobel. Também justifica. E aqui é Thomas Mann. Autor alemão, inclusive. E aqui temos um livro que acho que ninguém conhece, que eu acho que eu comprei porque eu achei interessante o fato dele ter sido escrito nessa época, que é aqui o livro chamado Cenas de Futuro Socialista, do autor Eugene Richter, que no caso aqui é uma distopia sobre a Alemanha escrita em 1890. Né, aqui, que eu não li ainda também. Esse daqui eu li, tá? Esse daqui eu li, tá? Tem cheio de marcação aqui, ó. Que eu deixei, inclusive, da cor da capa, né? Tentei ali deixar mais bonitinho. Esse daqui eu não li, tá? Mas é uma curtinho, então. Parece interessante, que é uma distopia muito antiga da Alemanha sobre o socialismo, né, que parece prever algumas coisas e tal. Parece uma coisa bem interessante. Que eu comprei mais pelo marketing mesmo, né? Porque eu não conhecia essa história aqui, acho que ninguém conhece essa história. Essa história aqui é super desconhecida, ninguém nunca ouviu falar nela, mas enfim, tá aqui. Inclusive, eu também quero comprar outro livro dessa editora aqui, que é uma editora que publica livros antigos também, Avis Rara, que é um livro chamado O Senhor do Mundo, que eu também recomendo ele, embora eu nunca tenha lido. Esse aqui também não li, mas parece interessante, né, pelo título e tal, pelo que ele é de fato. Por isso que eu estou recomendando aqui. Não recomendei por só ter lido, né, por ler, mas recomendei pelo que ele parece ser. E tal. E também tem um livro chamado O Senhor do Mundo, que também acho que é interessante, acho que parece um livro interessante. Enfim, tá aqui Cenas de Futuro Socialista.
Outro livro aqui que parece muito interessante, que eu gostar muito de ler, embora também não tenha lido, mas é que o livro Metrópolis, né? Da autora Thea von Harbou. E no caso, você não gostou desse livro aqui só pelo fato de ter sido escrito por uma nazista, né? Que no caso a autora que era do filho da partido nazista e tal, né? 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 E tal. Mas também pelo fato de ser uma distopia interessante, né? Que gerou ali o filme super famoso de ficção científica e tal. E parece ser um livro interessante. E também uma curiosidade à parte aqui, né? Da edição, mais da edição do que de qualquer outra coisa, é que esse livro aqui tem 480 páginas. Aqui é bem grossinho. Ó. Eu mesmo põe o número de páginas desse daqui, tá? Esse aqui também tem 480 páginas. É quase 500 páginas. Os livros aqui, ó. Bem grossinhos e tal. Esse daqui acho que é até mais grossinho pelo papel, mas enfim. Aqui, ó. Só que esse livro aqui, ó. Deixa eu mostrar. Você já sabe, né? Mas enfim, esse livro aqui, ó. Tá o tamanho da letrinha. Aqui. E já esse livro daqui, ó. Da Metrópolis. Olha só. Bem diferente. Né? Ou seja, esse livro aqui é muito mais curto. Embora seja o mesmo número de páginas, o livro é muito mais curto mesmo. Também tem páginas aqui que são pretas. Dá pra ver aqui que são listrinhas. É a divisão dos capítulos, que tem a página preta. Isso diminui bastante o número de páginas. Enfim. Só uma coisa à parte aí que é que o livro Metrópolis, que eu não li ainda. Mas enfim. Acho que eu gostaria até de ler esse ano aqui, parece. É um livro muito bom. Enfim. Tá. Enfim de novo. Tô falando muito, muito enfim. Pois bem, agora tem aqui um HQ, um quadrinho, que é o único quadrinho que eu vou trazer aqui, né? Que é um quadrinho que parece interessante, que eu já li. Que acho que você vai gostar também, que é o quadrinho Tokyo Ghost. Que é uma história de uma distopia, de um mundo alternativo em que tudo foi destruído. O mundo foi destruído pela tecnologia. Que meio que a tecnologia dominou tudo, né? Todo mundo só quer viver na realidade virtual, ninguém mais quer viver na vida real. E basicamente o mundo, foda-se, todo mundo tá cagando pro mundo. O mundo real, né, no caso. Só que essa da realidade virtual. No caso, tem um local, né, no mundo, que é em Tóquio, ironicamente, que meio que a tecnologia não avançou ainda lá. Não tá destruído, não tá nada assim. Tá, é tipo um Éden, assim, né? Esse local de Tóquio. No caso, o pessoal aqui, os protagonistas querem ir para lá para viver sem um mundo sem tecnologia. No caso, eles vão lá uma aventura e tal para buscar esse local, uma aventura bem violenta, com muita ação. Dá um quadrinho muito gostoso de ler, muito divertido de ler, muita ação. Então, uma historinha bem fluida, que é interessante. Tem desenhos bem legais aqui, né? Desenhos bem legais. Eu acho que você consegue achar esse quadrinho aqui de graça na internet, tá? Não vão site pirata aí. Porque esse quadrinho aqui é da Image. Aqui, ó. Eu já vi que tem muito quadrinho da Image que é de graça na internet, tá? Então acho que você consegue arranjar esse quadrinho de graça aí se você for procurar aí. E vale muito a pena ler, tá? Aqui, Tokyo Ghost. É um quadrinho distópico. Muito é massa. Bom, um livro aqui que eu vou falar agora, que eu recomendo muito, muito que você leia. Que não é uma obviedade tão grande assim, eu acho. Uma coisa que é It a Coisa, que eu li. Eu li isso aqui, hein? Parabéns para mim. Eu li aqui o livro It a Coisa, que é um livro muito bom, tá? Não é o melhor livro do mundo, nem nada assim. Daqui a pouco ele vai aparecer. Mas aqui é um livro que eu gostei bastante, tá? Que é um livro muito bom. Que realmente eu recomendo muito que você leia, mas por um motivo específico, que tem nome e sobrenome. Chamado Rich Tozier. Que é um personagem aqui do Clube dos Otários. Cara, esse personagem se parece muito com você, igualzinho a você. Sempre que eu lia o personagem Rich Tozier lá, algum diálogo dele, alguma coisa assim, eu sempre e constantemente lia na sua voz. Impressionante como ele se parece muito com você, cara. Acho que você vai adorar esse personagem aqui, o Rich Tozier, tá? Que é lá o nerd de óculos. Não é tão nerd assim, mas usa óculos e tal. Lá do filme que você conhece, né? E também aqui tá no livro, que é muito bom. Enfim, leia aí a coisa. E vale a pena pela cena da suruba, do esgoto. Outro livro aqui que não é muito óbvio, que acho que ninguém conhece esse livro aqui também. Mas, enfim, é um livro que acho que você vai gostar, porque é um livro de mistério. Um livro clássico de mistério, que é aqui O Abismo, do autor Charles Dickens e do autor Wilkie Collins, que eu não conheço. Enfim, mas eu sei que ele escreveu um romance de mistério também muito, muito fodão, assim, parece. Enfim, que é um livro aqui de mistério, né? Que na real é um livro que meio que adaptou de uma peça de teatro que o Dickens escreveu, alguma coisa do tipo, eu não entendi muito bem. Mas enfim, aqui é um livro de mistério, né? Como eu falei anteriormente, de detetive e tal, que você gosta aí de Sherlock Holmes e tal, né?
tudo mais. Eu acho que você vai gostar desse livro aqui, embora eu não tenha lido ele ainda, tá? Ainda não li esse livro aqui. Mas, ao que parece, porque o Charles Dickens é um autor foda, tá? O Charles Dickens escreveu David Copperfield, escreveu Um Conto de Natal, o Charles Dickens, então ele parece ser um autor muito foda aí, né? Também com o Wilkie Collins, então é um autor de mistério aí famoso aparentemente, que eu não conhecia. E que acho que é um livro fora do óbvio que você vai gostar. É basicamente isso que eu tô recomendando, um livro fora do óbvio que você vai gostar aí. O Abismo, do Charles Dickens e do Wilkie Collins. É aqui um livro que não é bem um livro que eu vou recomendar, mas é uma série de contos alternativos do Arthur Conan Doyle, que no caso aqui eu escolhi, né, que é o que eu tenho, que é aqui Arthur Conan Doyle, Narrativas de Horror. No caso aqui é um livro que compila 6 histórias de horror dele, né, do Conan Doyle, que é o autor de Sherlock Holmes, no caso, e do Mundo Perdido também, né, que no caso aqui as narrativas de horror são o caso de Lady Sannox, A Nova Catacumba, O Gato Brasileiro, O Funil de Couro, Terror na Fenda de Blue John, que é muito bom, e o Horror nas Alturas, que também é muito bom. Aqui, né, os contos aqui do Arthur Conan Doyle compilados aqui nesse livro aqui, nessa edição aqui, né. No caso, eu recomendo mais que você leia livros contos do Arthur Conan Doyle que não sejam do Sherlock Holmes, também meio fora do óbvio, assim, né. Que precisa de mistério e tal. O que eu achei bem interessante aqui, os narrativas dele que ele escreveu aqui, tá. Eu achei muito boas as narrativas, principalmente as duas últimas, que eu achei muito bom. Também a narrativa A Nova Catacumba, que eu achei bem legal. Aqui a história de terror dele que eu achei muito massa. Tá? Aqui, livros, contos do Arthur Conan Doyle fora do óbvio, fora do Sherlock Holmes, basicamente. E bem, aqui chegou aqui o Maioral, que não é o último, mas é o Maioral, que, né, que no caso aqui é o seu livro favorito. Né? Aqui o seu. Já aqui é o meu livro favorito, que é o Monumental, o Perfeito e, e o Inigualável Jurassic Park. Olha aí, ó. O meu livro favorito da vida. Jurassic Park. Que no caso aqui tem os dois, né? Jurassic Park e o Mundo Perdido, que eu sempre mostro em todo vídeo do meu canal. Que eu falo aqui de livros, eu mostro esse livro aqui, porque realmente é um livro foda, tá? Não tem nenhum igual a ele. É o melhor livro do mundo, tá? Que no caso eu tô mostrando aqui pra você ler. Porque eu acho que seria justo, né? Você ler o meu livro favorito, já que eu li o seu. Enfim. Mas aí, né? O Jurassic Park, livro fodão. Até que eu vou tirar aqui o volume 1. Aqui, ó que incrível. Deixar aqui. Daqui a parte da caixa. Aqui, tô ao contrário, tá aí. Jurassic Park, aqui, ó. Que coisa linda. E também um detalhe, né, que a fonte dele também é bem menorzinha. Bem maiorzinha, quer dizer. Do que... Olha o marcador que vem. Que bonito. Que lindeza, né? Deixar aqui em cima. Olha o tamanho da letra dele. É bem maiorzinha do que a da menina que roubava livros. Aqui, Jurassic Park. Que é um livro simplesmente fantástico, tá? Um livro realmente monumental. Não tem igual a ele, não. Um livro incrível mesmo. Um livro que mudou minha vida mesmo, assim, de leitor, né? E tal. E é muito bom. É fantástico, tá? Não tem nada que seja igual a isso daqui. Nem o seu livro favorito. Deixa eu botar aqui, certinho. Aqui. Que beleza. Jurassic Park, Mundo Perdido, que não é do Arthur Conan Doyle. É o outro, é o do Michael Crichton aqui, né? Enfim, tá aí. Coisa fantástica, tá? Não tem nada igual a isso daqui. Isso aqui é outro nível de literatura. Agora um livro aqui que eu li, mas não li a edição original. Eu li essa edição aqui, que no caso porque eu não tenho edição original, só tenho essa daqui, que eu vou comprar na edição original. Mas enfim, eu mostrei aqui para representar, né, o livro que eu vou recomendar para você. No caso que o livro é Duna, né, do Frank Herbert. Naquela caso aqui é uma edição em quadrinhos de Duna que eu tenho. Na The Graphic Novel, volume 1 de Duna, que não tem outros volumes, enfim. Mas é que eu comprei porque eu queria saber como é que é o universo de Duna, né? E tal. Um pouco. Aí no caso eu gostei. Eu quero comprar o box de Duna, né? Que vem a trilogia de Duna. E são 2 boxes de Duna, né? São trilogia 1 e trilogia 2. Que no caso a trilogia 1 se passa lá no reinado do Paul Atreides, né? Só. Depois o box 2 vai muito mais além e tal, né? Enfim, no caso, eu recomendo que você leia a Duna, porque Duna é basicamente o que originou Star Wars, né? Basicamente, o Duna, o Star Wars bebeu muito da fonte de Duna lá, então, né? No caso, eu acho que eu recomendaria que você fosse na fonte, né? De onde Star Wars bebeu também, pra você também se impressionar aí com o universo de Duna, que
Eu não li ainda Duna, né? Não sei de muita coisa, mas já achei bem interessante. E já acho que vale muito a pena ler também Duna. Aí, né? No caso dessa aqui, que eu não sei se vale a pena, mas enfim. Que não tem o volume todo, né? Só tem o volume um só, que lançou. Porque ó, a editora aqui não quis lançar o resto. Só lançou esse daqui. Mas enfim, ó, essa HQ aqui em si é bem legalzinha até. Mas acho que vale mais a pena ler o livro mesmo, né? O livro todo, da saga toda de Duna, que eu quero comprar aí em algum momento aí. Que não vai ser nesse ano. Enfim, agora que o último, que eu não vou recomendar muito bem um livro também, mas um conto que está aqui nesse livro, que no caso, se você quiser ler esse conto, você pode comprar esse livro aqui, ou não, enfim. Não sei se tem na internet por aí, né, então. Que no caso aqui é o conto A História de Sigurd, aqui. Que no caso, por que eu tô recomendando que você lê esse conto aqui, do livro, o livro Vermelho das Fábulas Encantadas, que vem esse conto, né? Que no caso, por que eu tô recomendando ele? Porque aqui na apresentação do livro, ó, aqui na apresentação do livro, tem aqui uma parte que logo no comecinho que eu acho bem foda, tá? Que eu acho que só por isso você já vai ficar piradão aí em querer ler esse conto de fadas, né? Que no caso eu vou ler aqui pra você. Vê se não fica de pau duro, hein? Aqui, ó. Apresentação. O segundo volume da coleção Livros de Fadas do Lang é um dos mais encantadores da série. A hora de magia que o livro vermelho de Fábulas Encantadas trouxe foi uma trouxe foi tamanho até mesmo para J.R.R. Tolkien, autor de O Hobbit e Senhor dos Anéis. Afirmou ter sido esse um dos seus livros preferidos. Inclusive, O Hobbit foi parcialmente inspirado no conto A História de Sigurd, o último dos contos do livro vermelho. No caso, O Hobbit foi inspirado no não foi fortemente inspirado no conto último aqui do livro, né? Que basicamente, ou seja, se você ler aqui o livro da História de Sigurd, você vai ler um pouquinho ali da genealogia, da criatividade, no caso, da criação de O Hobbit, né? Um pouquinho ali dos elementos do Hobbit. Que eu achei uma coisa bem foda, né? No caso, eu não li no conto, né? Não li no conto, quero ler em seguida aqui, né, do livro. Quero ler o livro todo assim, depois ler o conto por último e tal. Não li ainda, mas enfim, parece um conto foda, tá? É curtinho, tem 8 páginas por aí e tal. Que, enfim, é um conto que mudou o mundo, né? Porque inspirou o Hobbit e os Senhor dos Anéis, né? Aqui. No livro Fábulas Encantadas do autor Andrew Lang, né? Que no caso aqui é o segundo volume, mas enfim, é um coletâneo de contos de fadas de autores diferentes, de épocas diferentes. Então você já dá no mesmo. Você compra esse daqui porque o um e o 2 é a mesma coisa, só que porque são com vários contos diferentes, né? Então, enfim, tá aí. Recomendação. Você leu o conto que deu origem parcialmente ao Hobbit, né? Bom, enfim, amigo Bruce, tá aí. Espero que tenha conseguido ver o vídeo até o final, tenha tido paciência, né? Porque eu, enfim, às vezes me enrolo, às vezes sou prolífico demais, assim, né? Gaguejo também demais, que acho que enche o saco às vezes e tal, né? Espero que você tenha, se tiver tido paciência para ver o vídeo, espero que tenha gostado do vídeo, né? Enfim, e tanto quanto eu gostei aqui do seu livro, né? Enfim, um livro muito bom, de ótimo gosto, embora tenha, como eu falei, né? Apesares e tal, mas um livro ótimo, tá? Parabéns aí pelo gosto. E que venha aí mais livros ótimos na sua vida, que nem esses aqui que eu te recomendei. Enfim, espero que um dia aí, brevemente, a gente possa se encontrar pessoalmente de novo.